Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 117, o instinto e a inteligência. Nos encontramos na questão de número 15, então cortou-se o vídeo no final, por causa do tempo. Então, estávamos dizendo que a respeito do esmiuçamento de Kardec, por exemplo, nós, desde o princípio, sabíamos o resultado final da inteligência, do instinto e da inteligência. Só que por uma questão de ética, jamais poderíamos, lá no início, já abrir a boca, né, como se diz. Então nós temos que esmiuçar, estudar. Então, mas você observa que da agora em diante, porque já está terminando, nós nos encontramos na questão número 15, já está próximo à questão 19, a 19 termina. Mas você observa que Kardec agora, do 15 em diante, ele começa, porque começou no 11, do 15 em diante ele já começa a meio que definir. Ele já começa a definir, ele já está definindo o instinto e a inteligência. Então esse é um momento para que fiquemos assim bastante atentos, porque é imperceptível. Às vezes encerramos aqui a questão instinto e inteligência e a pessoa diz assim, mas não falou nada a respeito do instinto e da inteligência? Por quê? Falou sim, mas é que a pessoa encontrava assim, não compenetrada. Eu vivo sempre no mundo da lua, não tem uma música assim? Então nós temos que nos compenetrar ao que está sendo dito aqui. Olha só para você ver. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral. Uniforme e constante, um efeito que atesta sabedoria e providência, há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Pronto. Já Kardec já começou a nos mostrar que não pode se originar de uma causa exclusivamente material. O instinto não pode se originar-se de uma causa exclusivamente material. Então tem aí uma assistência. Sequência. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto. Isto é, ao próprio Criador. Olha só, é isso aqui. Será que a causa está onde? Onde é que está a causa?
A causa de tudo está onde? Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, capítulo 11, número 24, se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, Paulo disse, vou repetir, aqui adentra a questão de Paulo. Nele nos movemos, nele existimos. Tem fundamento, como nós acabamos de dizer aqui. Soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. É isso aqui que nós sabíamos. A causa de todo o instinto está em Deus. Não está em matéria, não está na inteligência rudimentar, não está na inteligência rudimentar, está em Deus. Deus supre tudo. Olha só para você ver. Vamos voltar um pouquinho. Compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos, né? Presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Olha só para você ver. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Tudo bem. Só que nós temos que entender que isso é relativo. Isso também é complexo, que Kardec acabou de dizer aqui. Tá certo? Tá certinho. Porque está de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas nós não podemos nos esquecer da evolução incessantemente de todos os reinos paralelos, individuais, à nossa evolução. Tanto é que eu lhe faço aquela pergunta, ou melhor, eu lhe conto aquela história na Revista Espírita de 1858. Kardec interroga um espírito de Júpiter se ele podia descrever a respeito dos animais em Júpiter, se os animais em Júpiter, eles possuíam lá alguma inteligência. E esse espírito leva ao conhecimento de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Léonard Rivail, que
o animal com menos sabedoria, lá em Júpiter, se juntássemos todos os cientistas do mundo e os seres mais evoluídos, mais sábios que já pisaram aqui na Terra, é lógico que retirando Jesus, retirando Kardec, né? A gente tem que usar o bom senso. Esses animais serviriam para dar aula a todos os sábios que já existiu e que existem na Terra, de tão inteligentes que são. Revista de Allan Kardec, ano 1858. Se você procurar lá no índice, você vai encontrar o capítulo certinho, porque o capítulo me falta agora aqui na memória. Aí eu lhe faço aquela pergunta. Esse animal, ele é dotado de que tipo de instinto lá? Ué, será que nós não devemos usar o bom senso de que, paralelamente, todos os seres encontram-se em processo de evolução e que todos evoluem simbolicamente na direção do topo, mas que no topo nunca que chegaremos, porque no topo Deus já se encontra, mas que todos os seres por ele criado evoluem, inclusive o mineral, o vegetal e o animal. Agora nós temos que pensar uma questão, nós temos que pensar uma coisa. Nós não podemos nos esquecer que o mineral, né, o vegetal, o animal que nós conhecemos no planeta Terra não passa-se de uma constituição elaborada pelo ministro, chefe maior que é Jesus, e os arquitetos siderais, quando eles, de posse do fluido cósmico universal, estiveram e que deram forma a tudo que nós sabemos no micro e no macrocosmo, no nível evolutivo que nos encontramos e na dimensão que nós nos encontramos, porque é condizente ao nosso ambiente. A vida provém de Deus. Isso é um segredo de Deus que ninguém mais conhece, só Ele. Mas esses seres nestas condições, nós temos que entender que tem uma participação, pelo menos os corpos físicos, né, dos ministros e dos arquitetos. Vou repetir, a vida. Agora, será que a vida, no nível que nós nos encontramos, dos animais, dos répteis e tudo mais, não é um condicionamento do Criador que nós desconhecemos devido ao nosso nível evolutivo, mas que tudo evolui na sua direção? Porque, caso contrário, em Júpiter, os animais não podiam ser mais evoluídos do que os animais aqui na Terra.
Então, se em Júpiter os animais são mais evoluídos do que os animais que existem aqui na Terra, é porque tudo evolui incessantemente na direção do Criador. Em que condições se encontram e em que condições chegam, nós não sabemos. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria. Não é verdade? O materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria. Fica realçado e enobrecido em razão das suas consequências. Não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Olha que maravilha! Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Você conseguiu entender isso? Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Isso é muito profundo. Na questão de número 16, esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores. De nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato, observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido. Modifica, é a evolução. E que em parte nenhuma apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém, confia à inteligência livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma por que o desempenham. Olha só, a missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente. Então, não existe por detrás do instinto, né? Eu vou usar dessa forma. Por detrás de todos os instintos não existe uma certa proteção divina, uma certa proteção dos protetores espirituais que aceitam voluntariamente. Eles é um meio de se adiantarem, dependendo do adiantamento da forma por que os desempenham? Então, é preciso ficar muito atento sobre essas questões. A questão de número 17. Todas essas maneiras de considerar um instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como absoluta definitiva. Você observa, como já dissemos,
Kardec ele está funilando, ele está nessa reta final, de certa forma, tentando nos esclarecer a respeito do instinto e da inteligência. Olha só, todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Olha só para você o que eu estou dizendo aqui. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com as bondades supremas e a suprema justiça, capítulo 11 e 19. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, de acordo com o nível evolutivo nosso, sabíamos isso aqui já. No entanto, até comentamos isso com um amigo nosso, para você ver que nos encontramos compenetrados a esse assunto. O nível evolutivo nosso aqui na Terra não comporta que saibamos eu vou dizer assim, desse elo de Deus. O nosso nível não comporta. Nós não temos condições evolutivas. Agora, eu vou dizer assim, Allan Kardec e Hipólito Deonizar de Rivail tinha conhecimento, sim, dessa questão aqui. Chico Xavier tinha conhecimento dessa questão aqui. Mais ninguém. Com todo respeito que todo mundo merece. Porque isso aqui, como nós já dissemos, eu não sei se você está nos acompanhando, mas desde o princípio nós estamos tentando dizer isso aqui, que é o instinto e a inteligência são fatores esses interligados à evolução do ser. Quanto mais evoluído, menos instintos. Quanto menos evoluídos, mais instintos. Então a questão está na evolução do ser. Agora, como definir? Impossível. Por quê? Devido à desigualdade evolutiva. E no nível que nós nos encontramos, no mundo de provas e expiações, um pouco mais difícil, devido à desigualdade evolutiva dos seres, né? E também por uma questão de falta de merecimento. De falta de merecimento. Como já dissemos nos vídeos anteriores, né? Como surpreso ficaria os primatas se lá levássemos um... Não, vamos analisar da seguinte forma. Vai a um zoológico e pega o teu celular e entrega para um gorila para você ver o que ele faz. Ele olha, ele não sabe do que se trata. E ele quebra ele. Por que ele quebra? Porque ali ele encontra-se entre o instinto e a inteligência.
Mas que inteligência é essa? É a rudimentar, como está escrito aqui, ó. É a inteligência rudimentar? Eu faço questão de ler. Qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta? Um atributo exclusivo da matéria? Será que o instinto é um atributo exclusivo da matéria? Não pode ser. Exclusivo da matéria não pode ser. Será que o instinto é uma inteligência rudimentar? Também não pode ser. Ou será uma faculdade distinta? Distinta? Também não pode ser. Agora, onde acaba o instinto e começa a inteligência? Nós também não sabemos. Porque nós não sabemos quando o ser em processo de evolução, nós não sabemos quando ele ascende. Vamos para o próximo vídeo.